Bom dia, graça e paz a você que segue acompanhando o Devocional Casa da Graça aqui no canal Estação da Graça. Nós estamos com a série Realidade da Nova Criação. Hoje é 7 de novembro e aí você já é inscrito nesse canal, não continua antes de se inscrever, não passa adiante antes de deixar o seu like, antes de fazer a sua interação. O nosso tema hoje é: quem o diabo pode tragar? E o texto que nós vamos ler é 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda em redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Essa frase final do texto é o que dá tema a esse devocional de hoje, essa pergunta: quem o diabo pode tragar? E aí, se eu perguntasse isso a você, você saberia responder essa pergunta? O texto diz que ele procura a quem possa tragar. Primeiro, eu gostaria que você entendesse juntamente comigo que quando ele diz que ele procura a quem tragar, ele está falando que não é qualquer um que o diabo pode tocar, que o diabo pode tragar. Esse procura é exatamente a busca por uma referência que abra uma fissura dentro do princípio de que aqueles que pertencem a Deus, Deus o protege e o maligno não os toca. É o que a Bíblia diz: aqueles que são nascidos de Deus, Deus o protege e o maligno não os toca. Nós sabemos que aquele que está no esconderijo do Altíssimo, ele pode descansar à sombra do Onipotente. E por mais que muitas vezes o diabo pinte quadro, quase como se ele tivesse toda a autonomia e a capacidade de invadir os espaços da nossa vida, quando nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos. A Bíblia diz que ele fez um transporte, ele nos tirou do império das trevas, ele nos colocou no reino do seu Filho amado. Nós mudamos de parentela, nós mudamos de reino e agora nós estamos batizados em Cristo. Você sabe o que a expressão batizar quer dizer? É estar completamente envolvido, imerso. E para o diabo tocar em mim, você tem que passar por Cristo primeiro. Isso é um princípio, isso é uma verdade. Agora, o texto vai dizer que ele anda em derredor procurando a quem possa tragar. O que fica subtendido a realidade de que existem coisas que eu e você, considerando, vivendo ou deixando de viver, pode fazer com que a gente se enfraqueça na consciência da nossa posição em Deus. E essa consciência de não estar guardado vai fazer com que o diabo nos toque. Como todos os outros devocionais, isso aqui que eu estou lhe dizendo não é o meu pensamento, nem é uma leitura minha. O texto que nós lemos, 1 Pedro 5,8, estejam alertas, vigiem, o diabo inimigo de vocês anda ao redor, como um leão, fala de uma ação contínua, né? Rugindo e procurando a quem possa tragar. Fizemos aqui algumas perguntas, né, mostrando algumas tentativas de respostas, mas se a gente voltar um versículo antes, a resposta está exatamente aí, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. O texto base é 1 Pedro 5,8, mas se você for para 1 Pedro 5,7, vai dizer: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o texto seguinte vai dizer: estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda em derredor. Esse esteja alerta e vigie é acerca do versículo anterior. O versículo anterior diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então ele está dizendo: você precisa estar alerta, você precisa estar vigiando. Se você está andando na confiança de que Deus tem cuidado, é o que o texto diz. Não diz que ele vai cuidar, diz que ele tem cuidado de vós. Porque se nós não estamos andando na confiança de que ele tem cuidado de vós, isso quer dizer que a gente está andando em ansiedade. A resposta para a pergunta: quem o diabo pode tragar? É aquele que permitiu que a sua confiança fosse comprometida pela ansiedade. Porque a fé, ela começa no lugar onde a ansiedade termina, mas o contrário também é verdadeiro. Onde a ansiedade entra, a fé sai. Então, quando nós não confiamos no cuidado de Deus, a ponto de lançar sobre eles a nossa ansiedade, isso mostra que eu e você estamos encapsulados numa realidade de temor, de incredulidade, de dúvida, de ansiedade, que faz de nós uma presa do diabo. Mesmo posicionalmente, nós estamos estando em Cristo e tendo essa condição de o maligno não pode tocar. Isso cria uma legalidade, isso fragiliza, porque aí entra a incredulidade e aquilo que a gente crê é o que a gente recebe. Se você crê que você não está guardado, se você crê que você não está protegido, se você está cercado, apavorado, sendo constantemente assediado pelo medo da doença, medo da falta, medo de não ser entendido, isso é sinal de que você está debaixo de uma condição
de ansiedade, você não está usufruindo do descanso de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado, Ele não cuidará, Ele tem cuidado de vós. Então, só para você se localizar e entender, caso você esteja nessa condição, só tem que alinhar. Caso você esteja andando de ansiedade, você sabe que você está preenchendo os requisitos de ser tragado, de ser comprometido na sua condição de confiança e na sua relação com Deus. Então, é se levantar em fé, jogar fora a ansiedade, descansar na certeza de que Ele não vai cuidar, Ele já tem cuidado de nós. Você está aqui, você está vivo, muitas coisas já aconteceram, mas você permanece. Ele tem cuidado de vós. Isso fecha as portas de acesso, Ele não pode lhe tragar se eu e você estivermos nessa condição. Quero confessar a palavra, quero que você repita comigo, diga assim: sou nascido de Deus, o maligno não pode me tocar, a ansiedade abre a porta para o diabo consumir a paz, mas estou em confiança, escondido em Deus, e não serei tragado. Amém? Que verdade abençoadora, né? Então pratique essas verdades aí, faça comentários, faça esse vídeo chegar a outras pessoas. Eu espero você no vídeo de amanhã, em nome de Jesus.